Eu vou ler hoje, obrigado, amado, no capítulo número 3 do livro de Malaquias, o último livro da Bíblia, do Velho Testamento. Eu tenho prometido a mim mesmo de pelo menos uma vez por ano pregar sobre mordomia, porque senão fica um púlpito desequilibrado, prega sobre tudo, mas não prega sobre toda a Bíblia, não é? Mas uma vez por ano, pelo menos, ter uma palavra para a igreja sobre mordomia. E hoje à noite, a nossa meditação fala sobre este assunto, que a Bíblia fala dele desde o Gênesis até o Apocalipse. Então é um assunto muito sério, e nessa noite eu gostaria que todos aqui, até aqueles que têm uma indisposição de ouvir sobre esse assunto, porque tem aquela chamada predisposição, quer dizer, eu estou pronto para ouvir, e tem aquela indisposição, que é, mais uma vez, faz um ano que o pastor não fala, mais uma vez vai falar de um assunto que eu não gosto de ouvir. Olha, a palavra de Deus diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala para a igreja. Então, nessa noite, eu não posso escolher ser obediente a Deus em algumas áreas da minha vida e ser totalmente desobediente em outras áreas. Deus me chama para servi-lo com integridade, com inteireza de vida. Por isso, deixa o Espírito Santo falar com você. Se há preconceito, derruba o preconceito hoje à noite e deixa a palavra de Deus falar ao seu coração. Amém? Capítulo 3, versículo número 6, do último livro da Bíblia, Malaquias 3, 6, disse: porque eu, o Senhor, não mudo. Diga comigo, Deus nunca muda. Deus nunca muda. Deus é imutável. Amém? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, porque eu não mudo, porque eu sou um Deus misericordioso, sou um Deus cheio de amor, eu não consumo vocês, só por causa da minha misericórdia, do meu amor. Então eu sou imutável, eu prometo amar você, mesmo você não estando em obediência. Deus está dizendo: desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Por isso Deus diz assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar ou retornar para Deus, voltar para Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor
dos exércitos. Amém? Meus queridos irmãos, eu não vou lá no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, mas o capítulo 28 de Deuteronômio, ele começa com Deus dizendo para o povo dele. Agora o povo estava todo reunido diante de Deus. Agora Deus pede para Moisés subir ao monte. E Moisés, quando desce lá do monte, ele desce com todos os estatutos ou leis. A partir de então, Deus estava dizendo: o meu povo vai ser um povo governado por leis divinas. Leis que Deus escreveu com seu próprio dedo em pedras. E Moisés desce com todos estes chamados estatutos ou leis divinas. E Deus então, entregando ao povo a lei, Deus, eu vou lá, vamos ler lá, para eu não ficar só falando, mas vocês estarem nessa noite também acompanhando comigo. Vai ali no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio 28. Certo? Vai comigo ali no capítulo 28 de Deuteronômio e vê como esse capítulo começa. Ele começa dizendo assim: Deus falando com o seu povo: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, preste atenção, todos os seus mandamentos, não é guardar alguns e ser negligente em outros, todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Notou que o texto que eu li, ainda há pouco, lá no livro de Malaquias, termina dizendo que todas as nações da terra deveriam chamar o povo de Deus de um povo bem-aventurado, de um povo abençoado, um povo que deleita-se em Deus. Deus diz: todas as nações vos chamarão felizes, se me obedecerem, não é? Verso número 2 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da terra, e o fruto dos animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus estatutos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão até medo de vocês. Eu não vou continuar lendo, mas pula comigo agora. Veja aqui, no versículo número 15. Aí vem o se porém, certo? Lá Deus promete: se guardar, vocês serão muito abençoados. Tudo que colocar as mãos, eu prometo abençoar você. Mas o versículo 15 diz assim: se porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir
todos os teus mandamentos e os teus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Agora não é bênção, agora é maldição. Maldito serás na tua cidade e maldito serás no teu campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição e confusão e ameaça em tudo quanto emprestardes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará com que a pestilência persiga a ti até que consuma a terra que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com, enfim, doenças aí e tal. Eu não vou continuar lendo. Irmãos, o que Deus estava dizendo para o povo dele naquele dia? Se você me obedecer, guardar todos estes meus estatutos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos cairão sobre você. Mas se ao contrário não cumprir, Deus estava dizendo, o contrário disso é que a maldição virá. Não é que Deus amaldiçoa, Deus retém a bênção, a mão dele, e o inimigo então, o devorador então, tem toda liberdade de ação. Mas veja aqui, queridos, o versículo 1, versículo 7 que eu li, volta lá para Malaquias capítulo 3. Malaquias 3 diz assim, verso 7, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Deus naquele dia estava dando estatutos, estava ou não estava? E agora esse mesmo Deus estava dizendo para o mesmo povo, o povo de Israel, é lógico, tinha passado centenas de anos ali, já tinha passado muito tempo ali, até esse tempo aqui, mas Deus está dizendo, desde aqueles dias lá, vocês desviaram dos meus estatutos. E não guardaram os meus estatutos. Está entendendo? Deus estava dizendo para o povo dele, mais uma vez, trazendo-lhes a memória de tudo que tinha acontecido na vida deles, todo o sofrimento, até mesmo o cativeiro, irem para o cativeiro, serem escravos, de verem muitas vezes a colheita pronta e de vir uma tempestade destruir tudo, a lavoura pronta na sua florada, vir nuvem de gafanhotos e destruir toda a lavoura. O livro do profeta Joel fala de vir assim, pragas e comer a parte de cima, depois vinha uma outra nuvem de gafanhoto, comia mais outra, comia até a raiz, né? Tudo isso Deus estava chamando a atenção que essa geração de Malaquias parecia que não tinha aprendido com a história anterior. Mas eu nessa noite, queridos, quero falar um pouquinho sobre o chamado de Deus para um retorno dos princípios imutáveis de Deus. Deus não muda, irmãos. Muita gente diz, pastor, mas essa palavra era para Israel. Irmãos, então nós temos um outro Deus. Porque até o que eu saiba, toda a escritura, do Gênesis ao Apocalipse, ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Eu não escolho alguns textos, por exemplo, pastor leu hoje à noite o Salmo 128, dizendo, esse Salmo eu estou vivendo ele hoje na minha vida. Então, o Salmo não é para você, pastor? Não é verdade? Então, a palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus, toda ela é útil para nos ensinar, para fazer de nós cristãos perfeitos e perfeitamente habilitados
para servir ao nosso Deus. Esse texto, irmãos, começa com um convite, um chamado de Deus, para que o povo de Deus retornasse para Deus, voltasse para Deus, pudesse colocar em prática a palavra de Deus, os estatutos de Deus, a vontade de Deus fosse colocada em prática. O que Deus estava dizendo, eu não mudo. Não é verdade? Deus disse, eu não mudo. Ele começa de porque o Senhor, eu, o Senhor, não mudo. Meus irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus diz, eu não mudo, eu sou o mesmo Deus. Eu não fiquei nem mais velho nem mais novo, porque a palavra de Deus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós envelhecemos, Deus, irmãos, é dono do tempo. Deus não é nem mais velho e nem mais novo, Deus é imutável. Deus disse, eu não mudo. É o mesmo Deus santo. É o mesmo Deus que exigiu do povo dele que o povo dele fosse um povo justo, honesto, um povo santo, separado para ele. Ele não mudou. Nessa geração que nós estamos vivendo, parece, irmãos, que Deus agora é um Deus complacente com o erro, com o pecado. É um Deus que mais não está nem aí ligando para o comportamento dos seus filhos na terra. Não, irmão, Deus não muda. Amém, igreja? Deus não muda. Ele é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, esse Deus que criou os céus, a terra, criou a mim, a você, esse Deus que nessa noite está me ouvindo e ouvindo aí o seu coração, Ele conhece você por inteiro. Mas Deus estava dizendo também aqui, eu sou um Deus de misericórdia, eu sou um Deus complacente, um Deus benigno, um Deus que estou sempre atraindo aqueles que estão fora da minha vontade para que se voltem para mim. Amém, igreja? Deus é esse mesmo Deus que não é um Deus carrasco, não é um Deus pronto a nos expulsar da sua presença, a nos rejeitar de maneira nenhuma, irmãos, até o último momento que eu estiver respirando na minha vida, eu estou debaixo de um Deus misericordioso me chamando a atenção para que eu ande na sua presença. Deus é imutável. E aqui, no versículo número 7, então ele disse que aqueles que estão fora da sua presença, ou fora da sua vontade, que estão em desobediência, Ele está dizendo para cada um de nós, tornai-vos para mim. Eu acho lindo, irmãos, porque é sempre um Deus amoroso buscando gente que está fora. É sempre esse Deus amoroso dizendo, volte para cá. Na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, irmãos, tem muitos convites da parte de Deus, chamando o povo dele, dizendo, olha, vem para cá, volte-se para mim. Se você se voltar para mim, eu recebo você, eu estou pronto, né? Jesus, certa ocasião, no capítulo 11 de Mateus, versículo 28, ele disse, vinde a mim. Deus está sempre nos chamando a ir a Ele. E às vezes, queridos, ouvimos tantas vezes a voz de Deus. Hoje eu quero falar também para você, que adia muito uma decisão. Deus, irmãos, fez muitos apelos a Israel. Deus estava dizendo, você que há muito tempo está fora da minha presença, é tempo de você tomar uma decisão. Tornai-vos para mim. Volte-se para Deus. Está entendendo o que Deus está dizendo? Volte-se para mim. E eu me tornarei para você. Que coisa mais linda. Deus diz, se você me buscar, você vai me achar. Amém. Se você
de repente dizer, eu quero Deus, fazer a sua vontade. Deus está dizendo, o que eu mais quero é te abraçar. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. Não é buscar pelas metades. Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, se buscardes a mim de todo o vosso coração. Deus quer um encontro com Ele, amém, queridos? Ele diz, torne-se para mim e eu me torno para você. Nós nos encontramos e eu e você juntos fazemos proeza nesse mundo. Amém? Não é isso que Deus está dizendo? Deus disse, se você vem para mim, eu vou para você e nós juntos seremos bênção. Porque você com Deus, queridos, vocês são maioria. Vocês são bênção. Vocês são labareda viva. Vocês têm autoridade para abalar o inferno. Amém? Deus disse nessa noite, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vocês. Deus nessa noite, irmãos, está buscando da sua igreja gente mais comprometida. Deus está buscando para si uma igreja que o serve com inteireza de coração, amém? Uma igreja que o adora e adora em espírito e em verdade. Porque muitas vezes, irmão, nós viemos para a igreja, mas a nossa adoração não é verdadeira. Porque o nosso coração não está inteiramente submisso ao senhorio de Cristo. Nós podemos até cantar. Aliás, quando você lê o capítulo número 1 do livro de Isaías, Deus disse que o mais que aquele povo gostava é de cantar, de queimar incenso, de oferecer ofertas, de oferecer sacrifícios a Deus. Mas Deus disse, quando vocês oram, eu não posso te ouvir. Quando vocês levantam mãos, o levantar mãos significava, irmãos, erguer as mãos em adoração, Deus disse, isso traz para mim nojo, tristeza, porque vocês ajuntam-se num momento de culto, de adoração, mas o coração de vocês está totalmente distante da minha vontade. Deus nessa noite não está procurando apenas adoração, Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, amados? Esse é o apelo de Deus nessa noite para mim e para você. Deus está dizendo, olha, é um convite meu, eu estou chamando você, vem. Confia mais em mim. Acredite mais nas minhas promessas. Viva mais as minhas promessas para a sua vida. Deus, irmãos, ouve do povo dele. Eu diria para você, irmãos, a pior fase da vida de alguém é quando ele se torna arrogante para com Deus. Por que ser arrogante? Eu ser arrogante com Joel? Eu confrontar Joel, é uma coisa, concorda? Mas o povo pergunta para Deus, afinal de contas, em que é que nós devemos voltar para o Senhor? Deus disse, tornai-vos para mim, volte-se para mim. O povo disse, mas afinal de contas, em que área da nossa vida nós devemos voltar para o Senhor? Não estamos bem? O povo sabia que não estava bem. Aqui, irmão, nós vemos de fato uma ousadia, uma insensibilidade ao pecado. Irmãos, o pecado, se ele não é confessado, se eu não confesso a Deus o meu pecado, eu passo a não sentir que isso está errado diante de Deus. Sabia? Começa a fazer algumas coisas que Deus condena. Nos primeiros dias você sente um certo temor. Você sente um certo medo da mão de Deus. Você sente que está errando. Mas no outro dia você faz de novo. No outro dia repete de novo. É isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Foram tornando-se insensatos. Foram tornando-se insensíveis. Foram tornando-se pessoas que diziam para Deus, eu estou todo certinho. Afinal de contas, o que é que eu estou fazendo de errado? Está entendendo? É quando eu acho que o errado é certo.
é quando eu acho que Deus não precisa tanto assim, exigir tanto. Deus deve ser mais flexível nas suas ordenanças, nos seus estatutos, no seu mandato para com a minha vida. Deus deve ser mais assim. Não, irmãos. Deus disse, eu não mudo. Deus, nessa noite, estava aqui nesse texto principalmente, porque se você ler todo o livro de Malaquias, irmãos, é um dos livros mais pesados da Bíblia. Tem apenas 4 capítulos. Mas o povo de Israel estava distante de Deus em todas as áreas. Aqui o assunto é dízimo e oferta. Mas o povo estava distante de Deus em todas as áreas. Começa a ler capítulo 1, você vai ver que a adoração era falsa. Os próprios sacerdotes, os profetas, os líderes religiosos. Irmãos, se nós estamos vivendo numa crise, que nós estamos vivendo hoje numa crise da família, nos dias de Malaquias essa crise ela pairava. Nós estamos vivendo uma crise da família. Estamos. Os valores da família estão sendo totalmente atacados, não só no Brasil, mas parece que é uma investida de Satanás no mundo inteiro para destruir os princípios sagrados da família. Mas se você ler o livro de Malaquias, você vai ver que essa coisa de divórcio, naquela época, aquilo era praticado por nada. Tinham banalizado. O homem casava e quando a mulher começava a ficar meio gordinha ou meio enrugadinha, ele dizia, vou trocar ela por uma mais nova. E os homens trocavam, as mulheres diziam. Então Deus disse, eu repudio, eu odeio o divórcio. Deus diz, eu odeio você que repudia, você que dispensa a mulher da tua mocidade. Então não é isso de divórcio, isso da família, dos sagrados princípios da família serem, irmãos, negligenciados. É só ler o livro de Malaquias, você vai ver que a adoração era falsa, o culto era falso, todas as áreas. Deus diz, quando Deus diz, tornai-vos para mim, não era apenas nessa área, mas porque em cada pergunta, em cada momento que Deus chamava o povo para ele, o povo, mas afinal de contas, o que nós estamos fazendo de errado? Vai lendo o capítulo inteiro. Esse tornar-se para Deus, quem havemos de tornar, o que é que nós estamos fazendo de errado? Essa arrogância do povo para com Deus, ela se repete no livro de Malaquias várias vezes. Várias vezes. Lê todo. É só despertar a curiosidade, é fácil de ler. Se você pegar o livro de Malaquias em casa, você o lê se você lê rápido, com 40 minutos, você lê o livro todo. Se você quiser fazer uma leitura a tipo de estudo, de meditação, 1 hora você lê, 1h30, você lê, medita nesse livro. É um dos livros que mais vemos o coração de um Deus clemente e misericordioso, chamando a atenção do seu povo para se voltar para ele. E aqui, o apelo de Deus, irmãos, estava na área de quê? Quando o povo disse, afinal de contas, em que é que nós estamos errados? Aí Deus, então, vamos ver lá. O povo disse, verso 7, desde os dias de vossos pais vos desviaste de mim, não guardaste os meus estatutos, tornai-os para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, não é? E diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de voltar para Deus? Aí Deus então faz uma pergunta, roubará o homem a Deus? Deus é que faz a pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Deus chama o povo dele de... Posso ouvir? Deus chama o povo dele de... ladrão. É Deus que está dizendo, é ou não é? Deus chama o povo dele de... roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Roubais em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Não era apenas nos dízimos, mas também nas ofertas. Meus queridos, o dízimo é um princípio estabelecido por Deus e não pela igreja. É um princípio estabelecido por Deus
que muita gente acha isto é uma coisa da lei. Não é nada a ver com a lei. Ofertar a Deus, não apenas a vida, é um princípio que vem desde os primórdios da criação do homem. Apresentar ofertas, consagrar ofertas, dízimo, vem muito antes da lei. A lei não existia. Dízimo foi apenas, mais uma vez, aceito, Deus colocou na lei, mas ele já existia antes da lei. O dízimo significa 10%. Dízimo, a palavra dízimo, se você abre aí o dicionário e vê lá, qual o significado de dízimo? 10ª parte. A palavra em si já diz que é a 10ª parte. O dízimo, irmãos, não é invenção da igreja, muito menos Jesus não inventou o dízimo. Jesus falou sobre dízimo, ele falou no seu ministério terreno sobre dízimo. Os escritos do Novo Testamento falam sobre dízimo, falam sobre oferta. Aliás, Jesus falou mais sobre coisas materiais, de dinheiro, de valores, em suas parábolas do que qualquer coisa, porque ele sabia que aí é que estava, de fato, a grande dificuldade do ser humano, que é o desapego das coisas. Um dia um moço não chega diante de Jesus, perguntando para ele o que é que ele podia fazer para ir para o céu. Jesus fala tudo que ele devia fazer. No fim, ele disse que já fazia aquelas coisas. Jesus disse, então, desfaça de todo o seu tesouro, entrega para os pobres, dá tudo para os outros aí, vem e seja mais um dos meus seguidores. O rapaz voltou triste para casa, porque Jesus sabia que no caso dele, o que ele era preso era a questão de dinheiro. Era coisas de valores. Deus jamais pediu para o homem, irmãos, viver uma vida miserável. Muito pelo contrário. Lendo o texto que lemos lá no livro de Deuteronômio, disse que Deus quer que você seja abençoado em tudo que você colocar a mão. Não é verdade? Deus disse, eu abençoo a sua sementeira, eu abençoo, se você é criador de gado, eu vou abençoar o seu gado. Deus estava dizendo, eu te abençoo na cidade, mas também te abençoo no sítio, eu te abençoo na lavoura, eu te abençoo aonde você está. Deus disse, eu criei você, não para ser cauda, e sim por cabeça. Eu que não continuei lendo, mas é lá mesmo que tem também essa palavra da parte de Deus. Dízimo, irmãos, é ensinado na Bíblia inteira. É ensinado desde o livro do Gênesis, capítulo 14, verso 20, no livro de Levítico, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos. Ele é ensinado no Novo Testamento em várias ocasiões. Por isso, dízimo e oferta é assunto pertinente a nós hoje, Igreja de Deus aqui reunida. Existem muitas desculpas para aqueles que não são dizimistas. Alguns por ignorância. Há pessoas que dizem, mas eu nem sabia, pastor, muita coisa a respeito. Aí, irmãos, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Concorda? O que é ignorância? Joel não sabe determinado assunto, e ele, na sua ignorância, ele então está fazendo contrário daquilo que é verdadeiro, porque ele é ignorante. No caso aqui, Deus estava falando com um povo esclarecido, concorda? Não estava dirigindo essa palavra dele para um povo que não conhecia, muito pelo contrário, para um povo instruído na lei, instruído em todos os preceitos e instruído sobre este assunto. Então, há muitos que não dizimam e nem ofertam porque são ignorantes a respeito do assunto. Mas, irmãos, existem algumas desculpas, alguns motivos que as pessoas falam que não tem nenhuma base bíblica para isso. E se não tem nenhuma base bíblica para isso, é pecado. Certo? A primeira justificativa é a chamada justificativa teológica, dizendo o dízimo era para judeu e não para crente. O dízimo era da lei e não da graça. Não.
ele existiu antes da lei, ele existiu durante a lei, ele existiu e existe na graça, porque a palavra de Deus, irmãos, ela não muda. Amém? Amém. Jesus falou. Paulo falou. Na Epístola aos Hebreus, é só chegar em casa, ler capítulo 7, vai ver que está recheado lá. Então, as Escrituras, elas nos ensinam a respeito deste assunto. Existe a outra desculpa, que é a justificativa financeira. O que eu ganho não sobra, pastor. Irmãos, dízimo primeiro não é sobra. Dízimo é primícia. Capítulo 3 do livro de Provérbios, versículo 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a sua renda. Se eu fizer o meu planejamento financeiro e pensar que se sobrar eu vou dizimar, eu vivo 50 anos dentro de uma igreja e não entrego um centavo de dízimo, porque nunca vai sobrar, porque dízimo não é resto, dízimo é primícia. Amém, queridos? Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia. Fazer meu orçamento financeiro e não colocar em primeiro lugar, irmãos, aqui na minha cabeça e também na minha planilha de gastos, na minha planilha de recebimentos e na minha planilha de despesas, se o dízimo não está em primeiro lugar, ele não fica em lugar nenhum. Porque se eu coloco Deus em segundo lugar na minha vida, irmãos, sinto muito, mas eu perdi toda a noção do que é ser um cristão abençoado. Amém? Então, essa desculpa que não sobra, não vai sobrar mesmo. Mas existe uma outra justificativa que é a matemática. Eu não entrego dízimo porque tem crente na igreja que não é dizimista e que parece que está indo bem de vida. E tem outros que são dizimistas e parece que está pior do que aqueles que dizimam. Irmãos, que desculpa boba. Essa é uma desculpa. Primeiro, porque dízimo não é barganha. Eu não dou para receber. Eu dou porque Deus me dá tudo e a Ele eu honro com minhas finanças. Concorda? Eu não troco com Deus. Eu não faço um negócio com Deus. Eu não dou para receber. Muito pelo contrário. Eu dou porque eu recebo de Deus toda a minha vida, a saúde que eu tenho, as mãos para trabalhar, a oportunidade de trabalho, tudo vem das mãos dele. Então, ao dar para Deus, eu, na verdade, estou simplesmente devolvendo aquilo que já é dele. Então, eu não posso medir, primeiro, porque eu nem sei se aquele que não dizima é um filho de Deus genuíno. Porque quem conhece o coração de cada um de nós é só Deus. Concorda ou não concorda? Só Deus sabe quem é e quem não é. Primeiro porque a roupa não me faz, eu estou vestido de terno hoje à noite, ela não me faz santo. Santo deve ser aquele que está debaixo da roupa e não a roupa. Santo é coração, santo é separado para Deus, santo é aquele que entregou-se inteiramente para Deus, vive dentro da vontade de Deus. Então eu não meço a minha obediência pela desobediência de alguém, concorda? Eu vou ser desobediente porque o outro é desobediente, eu não faço porque o Luiz não, e daí? Que bobeira é essa, não é verdade? Eu vou comparar, eu tenho que comparar a minha conduta de vida, irmãos, pela Bíblia, amém? Ela é absoluta como verdade para me ensinar, não sou eu que vou dizer, eu olho para fulano e eu vejo ele melhor de vida do que... Irmão, para com isso, aí é engano puro do capiloto. Outra desculpa é o chamado sentimento. Eu não sinto que devo entregar o dízimo.
Eu não sinto isso, pastor. E vai continuar não sentindo mesmo. Primeiro, irmãos, porque o crente não vive por sentimentos, mas por fé e obediência, amém? Você não precisa sentir para fazer. Você não tem que ter sentimento, arrepio, estou arrepiando todo. Por isso eu vou, irmãos, eu não preciso sentir. Deus falou, Ele é absoluto, a verdade dEle, a palavra dEle é autoridade suprema, absoluta, e eu obedeço porque é Deus que manda. A outra justificativa também, irmãos, é a chamada justificativa da consciência. Eu não sou dizimista, mas eu dou boas ofertas. Nesse texto, Deus estava falando de duas coisas separadas. Estava ou não estava? Vós roubais a minha nação toda. Em que te roubamos? O povo pergunta. Deus disse, nos dízimos e nas ofertas. Então, se você está obediente na oferta, mas não está na obediência no dízimo, então, dízimo e oferta são coisas totalmente diferentes. São ou não são? Primeiro, irmãos, oferta é presente. Dízimo é dívida. Mas é dívida, pastor? Sim, é dívida. Oferta é presente. Oferta é um agrado. Eu e Nilza, semana passada, irmãos, ganhamos tanto presente. Eu fiquei maravilhado com o carinho da igreja, que é um agrado que me deram, é ou não é? Dizendo, pastor, nós amamos o Senhor, amamos a irmã Nilza, e nós queremos presenteá-lo. Isso é uma dívida? Não, você não tem nenhuma dívida. Isso é um presente. Então, oferta é presente. Dízimo, para mim, é dívida. Posso ouvir um amém da igreja? Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Outra desculpa também para quem não dizima. A igreja não administra bem. Eu vou dar o dízimo e eu sei lá o que eles vão fazer com o meu dinheiro. Primeiro, o dinheiro não é teu. Se você ficar com ele em casa, você está ficando com algo que você está apropriando-se de algo que não é seu. Deus diz, você está roubando dele. Então, é uma desculpa muito boba dizer que a igreja administra mal o seu dízimo. Deus mandou que nós levássemos à sua casa nossos dízimos e nossas ofertas e não nos instituiu como fiscais. Cada um daqueles que cuidam do tesouro da igreja, dos bens da igreja. Nossa igreja, por exemplo, é uma igreja, irmãos, muito ética. Uma vez por ano ela elege uma diretoria. Nós temos uma diretoria de 12 pessoas. E essa diretoria, ela é responsável perante Deus, que é o dono da igreja, e ela é responsável perante todo o corpo da igreja, que confiou seu voto de confiança elegendo uma diretoria para cuidar. Se cuidarmos mal, eu sempre falo na junta da igreja que eu tenho temor, irmãos, com as coisas de Deus, com aquilo que é ofertado, dizimado, eu tenho temor e até tremo diante de Deus, porque Ele zela por aquilo que é dele. Por isso a igreja, ela é muito séria, muito séria. Eu não cuido do dinheiro da igreja. Um dia desse, um irmão falou, mais em tom de brincadeira, pastor, ele disse, a sua igreja, eu falei, olha, se você falar de novo, eu te expulso. Porque eu não sou dono da igreja. A igreja tem um dono, que é Cristo. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é do pastor e nem mesmo da junta. Por isso, irmãos, a igreja é de Deus. E nós, quando entregamos os nossos dízimos e nossas ofertas, nós estamos, irmãos, entregando ao Senhor. E aqueles que Ele nomeou, aquele que Ele colocou para o cuidado dela,
devem fazer isto com temor e santo tremor, para que, diante de Deus, um dia preste conta e seja chamado de servo bom e servo fiel. Amém? Amém. Pecados de não dizimar. Pastor, então é pecado? É pecado. É pecado porque está na Bíblia. E não cumprir significa que eu estou em desobediência. Verso 8 disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tentar, irmãos, defraudar a Deus é defraudar a si mesmo. Tudo que temos pertence a Deus. Nossa vida, nossa família, nossos bens. Deus é o Criador, é o provedor e protetor. Reter o dízimo é colocar o salário num saco furado, como está lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículo número 5. Reter mais daquilo que é justo é perda de tempo. Reter o dízimo, irmão, é amar mais o dinheiro do que a Deus, que é o dono do dinheiro. Reter o dízimo é desconfiar da providência divina, que Deus prometeu que abriria as janelas dos céus e não é capaz de cumprir. Reter o dízimo é roubar de Deus. Reter o dízimo é, de fato, desamparar a casa de Deus. Quando você lê outros textos da Bíblia, como o livro de Ageu, Deus diz: você está cuidando da sua casa, mas a minha está em ruína. Outra coisa, irmãos, é subtrair o dízimo. Boa parte dos dizimistas não dizimam, ofertam no envelope de dízimo. É melhor não fazer isso. Um conselho que eu te dou hoje à noite. Se você vai colocar no envelope de dízimo, não faça o que Ananias e Safira fizeram e morreram fulminados dentro da igreja. É lógico que aquilo era Deus dizendo que ele era o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ele não tinha mudado. Ananias e Safira botaram dentro de um envelope uma quantidade elevada de dinheiro e chegaram lá e disseram: olha, nós vendemos uma casa nossa, uma propriedade, ou um sítio, uma chácara, vendemos uma propriedade e a gente resolveu trazer todo o dinheiro da propriedade e colocar aqui aos pés dos apóstolos para que a obra de Deus continue avançando, crescendo. Nós trouxemos uma oferta que é resultado da venda da nossa casa. Só que em casa eles combinaram: olha, é muito dinheiro, não vou levar tudo não. A gente guarda aqui um tanto em casa e leva essa quantidade, é muito dinheiro, a gente leva esse restante e chegando lá a gente fala que a gente vendeu uma propriedade, porque outras pessoas tinham feito isso e eles olharam e disseram: vamos fazer a mesma coisa. Só que na hora que pegaram o dinheiro na mão, viu que era muito dinheiro, ficou, irmãos, dominado pelo desejo de mentir. E só que chegou lá e falou que era. Era só dizendo: ó, nós vendemos uma propriedade e a gente trouxe uma oferta, concorda? Estava bem, não estava? Não, mas chegou lá e falou: nós vendemos uma casa e trouxemos o dinheiro da propriedade, trouxemos o dinheiro da propriedade. Na mesma hora, quem tinha chegado primeiro era o Ananias. O Ananias chegou primeiro, ele levou o dinheiro. Ele chegou, e quando ele falou isso, na mesma hora Ananias caiu duro. Morreu na hora ali. Daí um pouco chegou a mulher dele. Aí Pedro se dirigiu a ela e disse: escuta, seu marido te falou que vocês venderam uma propriedade, que eles tinham combinado tudo em casa. Vendeu uma propriedade e tal, e foi assim mesmo? Ela disse: foi assim, exatamente como meu marido disse. Só que eles já tinham arrastado, os moços já tinham tirado o cadáver do marido, tinham levado já para uma sala, e quando ela acabou de falar, ela
Caiu dura também. Morreu na hora o casal. Por que Deus fez isso? Deus estava dizendo, eu não suporto mentira. Eu não suporto mentira. Foi a única vez que aconteceu para que Deus estava tão somente dizendo, eu não mudo. Amém, queridos? Eu não mudo. Então, colocar no envelope de dízimo 5% do que eu ganho é fazer algo, irmãos, que não é agradável perante Deus. Porque eu estou colocando na linha do dízimo. E dízimo é 10ª parte. Eu falo com isso para os irmãos, porque eu sou dizimista, desde a minha conversão. E nunca fui tentado pelo diabo, quero dizer para os irmãos, porque eu propus no meu coração que eu ia ser fiel enquanto ele me desse vida e colocasse na minha mão dádivas dele, eu não seria desobediente. Já houve época na minha vida, em Belo Horizonte, quando eu estava construindo nossa casa, de dias de aperto, que quem já construiu sabe, nunca fui tentado a ficar com 1 centavo daquilo que eu ganhava. Eu dava oferta, eu dava o dízimo até das gorjetas que eu ganhava. No meu salão, ganhava muita, na época o povo dava muita gorjeta. Eu, às vezes, tinha dia de ganhar um dinheirinho até bom, porque eu era bom na tesoura, então o povo dava um agrado para mim, depois de servir, dava um agrado, né? Eu ainda sou da época da gorjeta. Hoje não está tendo mais essa coisa. Às vezes vai num restaurante, come e não dá uma gorjetinha para o garçom. Na época, eu ainda sou da época do... Você lembra da época da gorjeta? Então ganhava muito, mas eu dizimava até das minhas gorjetas. Nunca fui tentado. E nunca fui tentado a ficar 1 mês na minha vida sem dizimar. Na época que eu deixei o meu trabalho secular e fui para Campinas estudar, ser um pastor estudante no nosso seminário, o último mês que eu trabalhei por conta própria, eu ganhei mais de 10 mil cruzeiros. E eu fui para Campinas para ganhar 2.500 cruzeiros. Mas eu, do jeito que eu era fiel ganhando 10 mil, eu era fiel ganhando 2.500, concorda? Meus filhos estão aqui hoje à noite. Pergunta se faltou comida na nossa mesa. Uma mesa farta. Porque aí Deus diz, fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. Nunca fui tentado a dar menos. Por isso, queridos, subtrair é um perigo. Isto é, se eu sou, eu tenho que ser. Deus não me chamou também para administrar o dízimo. Tem muitas pessoas que dizem, pastor, eu não dizimo aqui na igreja, onde eu recebo alimento espiritual, mas eu resolvi que o meu dízimo eu vou dar, porque eu tenho um lar de velhos aí precisando de dinheiro, eu vou dar. Vai, então dá oferta, não dá dízimo não, está entendendo? Isto é outro erro, porque a Bíblia diz, trazei a casa do tesouro. Meu dízimo eu não administro, não sou eu que digo, olha, eu vou fazer isso com meu dízimo. A Bíblia diz que eu tenho que trazer na casa do tesouro. E a casa do tesouro é que administra, concorda? Estou falando de dízimo. Porque tem muita gente que administra, tem muita gente que diz, pastor, esse mês eu resolvi dar o dízimo lá na terceira igreja. Ué, estranho isso. Eu como aqui, mas eu pago lá. Não é verdade? Seria alguém ir no Habib's e fazer um pedido e vai lá no McDonald's fazer o pagamento. Está certo isso? Você encheu a barriga, não foi no Habib's? Por que vai lá do lado do McDonald's, lá no Tacatuaí, que os dois estão em frente um ao outro? Vai lá. Não, irmãos, isso não existe. Outra coisa é achar que não dizimar não é coisa séria. Eles dizem, em que é que nós estamos te roubando?
Deus disse, estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Deus, nessa noite, irmãos, não mudou. Esse texto diz que o povo de Israel estava vivendo debaixo de maldição. Deus disse, com maldição sois amaldiçoado, vós, a nação inteira. Está aqui na Bíblia ou não está? Verso 9 diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Perigos, irmãos, que recai sobre nós se formos desobedientes. Naquela época, boa parte do povo de Israel vivia da agricultura. E Deus estava dizendo, o devorador está destruindo tudo. Mas na cidade, irmãos, não vivemos da agricultura, mas o devorador leva, hein? Vai na farmácia, vai na oficina, vai para o ralo, que eu nem sei. Tem gente que diz, pastor, eu não sei, eu ganho bastante, não ganho mal não. Eu não sei para onde está indo o dinheiro. Não sei para onde vai. Porque o devorador devora, irmãos, incrível, devora até, levando a pessoa a não ser um bom administrador. Quero nessa noite dizer para os irmãos, não basta apenas ser fiel a Deus, tem que ser fiel também na sua maneira de usar aquilo que Deus te dá. Deus te chama, se não sabe administrar, pede conselho para quem sabe. Senta com seu pastor, que ele é bom de fazer contas, e eu sou bom, irmãos, em fazer conta de detalhes. Essa semana mesmo o pastor disse, pastor, vamos fazer um retiro, quero que o senhor nos dá uma ideia de quanto pode cobrar. Sentei na mesa, 10 minutos depois mandei, pode cobrar esse valor aí, que ainda sobra dinheiro ainda. Mas só isso aí, porque eu sei fazer conta, eu sei como compra, e sei como, aonde eu compro, sei o que comprar, sei gastar, está entendendo? Tem gente que não sabe. Compra desordenadamente, compra a mais ou compra menos, compra sem planejamento nenhum, compra sem sentar e pensar como é que eu vou pagar, quantas vezes eu vou pagar. Não tenho problema de comprar a crédito, desde que você saiba fazer um planejamento seguro das suas finanças. Mas o devorador leva. Com certeza, irmãos, estou falando que Deus está tratando aqui com o povo dele. Quero que os irmãos entendam. Se eu sou apenas um ouvinte da palavra, mas não pratico a palavra, essa palavra não é para mim. Se eu não sou um cristão, professo, não creio no evangelho mesmo como ele é na sua inteireza, não confesso a Jesus Cristo, essa palavra não é para mim. Mas se eu sou filho de Deus, essa palavra é para mim. Amém? É isso que eu quero nessa noite dizer. Eu vou encerrar agora dizendo que Deus estava chamando o seu povo. A vontade de Deus é que o povo dele fosse abençoado, irmãos. O versículo 10, Deus disse, olha, traga, faça prova de mim. Deus está dizendo, olha, aqui não sou Deus, não sou homem que prometo e não cumpro, concorda? Deus está dizendo, traga todos os seus dízimos e ofertas à casa do tesouro e fazei prova de mim. Deus estava dizendo, eu não sou homem para mentir. Aquilo que eu prometo, que eu prometi lá naquele dia que eu pus vocês na terra da promessa, eu continuo dizendo que eu sou o mesmo Deus que eu cumpro. Deus diz, faça prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Nós medimos, nós às vezes fazemos continha. Deus disse, eu quero te abençoar em abundância. Faça prova de mim. Deus estava dizendo, deixa de ser incrédulo, deixa de ser descrente. Acredite que quem promete é Deus, não é homem que é falho nas suas promessas. Deus está dizendo, eu sou Deus e eu prometo para você que se você for fiel, eu vou ser fiel com você. Amém, queridos? Deus disse, faça prova de mim. E ele disse que derramaria a bênção sem medida. Deus disse ainda, eu vou repreender o devorador.
Aí é Deus dizendo, olha, se você for fiel, eu repreendo o devorador. Quero que os irmãos entendam que muitas vezes, irmãos, Deus permite que filhos de Deus, que amam e obedecem a Deus, passe por provação. Hoje eu não vou pregar sobre provação. Pastor, mas eu já vi crente fiel que dizima na igreja ter prejuízo. Irmãos, nós estamos na terra, não estamos? Pode ser que tenha um prejuízo, mas lá na frente vem 10 vezes mais. Porque quem fez a promessa é Deus. O inimigo pode até roubar alguma coisa aqui, pode até acontecer algo aqui para provar que a minha fé está em Deus. Eu já vi muita gente dizer, o que adiantou eu ser fiel? Quero dizer para você que é voz do inimigo. Diga para o inimigo assim, eu vou continuar sendo fiel. Porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu não muda. E ainda que agora eu tenha perda aqui, eu perco 10 aqui, e continuo sendo fiel aqui, lá na frente Deus me dá 100. Concorda? Essa é a matemática divina. É a matemática divina. Por isso, nessa noite, aprenda que Deus quer abrir janela do céu, Deus quer repreender o devorador, Deus quer abençoar você, e Deus quer que as pessoas olhem para você e chamem você de um homem, de uma mulher abençoada. O versículo 12 termina dizendo, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer que, de fato, as pessoas olhem para você e digam, que homem abençoado, que moço abençoado, que mulher abençoada, está entendendo? Esta é a promessa de Deus para mim e para você na noite de hoje. Fique em pé, vamos orar. Se a palavra foi dura, não é palavra minha, é palavra de Deus. Cabe a você nessa noite que me ouviu, parar um pouco e pensar, vale a pena ser desobediente? Não vale não. Vale a pena ser obediente. Vale a pena acreditar, irmãos, que Deus não muda. Provavelmente, domingo que vem, eu vou pregar sobre oferta, que é outra coisa, outro departamento. Não sei ainda. O Espírito Santo não me mandou ainda, mas se me mandar, eu vou falar. O que é oferta? O que significa oferta? Não é? Oferta é uma graça divina, não é? É uma graça. Mas só vou falar se Deus... Cada vez que eu subo aqui, irmãos, porque a palavra veio ao meu coração primeiro. Semana inteira tem o Espírito Santo ministrado. Não pensem vocês que essa semana inteira eu estava com visita em casa, correndo para lá para cá, mas sempre na minha intimidade com Deus, Deus trazendo ao meu coração aquilo que era para a igreja hoje à noite. E aqueles que não estão aqui hoje à noite podem assistir depois esta mensagem através do vídeo. E outra coisa, se você foi abençoado, indica, caminha, depois que a mensagem estiver lá no YouTube, encaminha para seus amigos e põe no seu Facebook, multiplica aquilo que é bênção para mim, eu quero que outros ouçam. Amém? Pai Santo, eu quero te agradecer. Te agradecer hoje à noite pelo privilégio de estar aqui diante dos meus irmãos. Pelo privilégio de, nessa noite, meu Deus, falar da sua palavra. Obrigado a Deus, porque eu estou falando das minhas convicções. Eu estou falando daquilo que eu creio como verdade, que eu tenho vivido ao longo da minha caminhada cristã. Tenho aprendido que vale a pena obedecer. E nessa noite, Senhor, eu peço que o Espírito Santo tome essa palavra e que essa palavra possa ir de encontro a
cada homem, mulher, cada jovem, cada adolescente nesse recinto. Todos nós estamos aqui diante desse Deus que não muda. Ele disse: eu não mudo. Meu Deus, nessa noite repreenda a incredulidade. Não permita que fiquemos brincando com Deus. Deus, nessa noite, coloca mais temor nessa igreja. Há tantos aqui que têm brincado com a verdade. Têm banalizado a sua palavra ao ponto de ser como o povo de Israel, em que nós estamos errados. Meu Deus, nessa noite, quebranta essa igreja. Quebranta os corações. Repreenda toda mentira do inferno. Toda retaliação de Satanás, porque ele é o espírito do engano, da mentira. Dá-nos, Senhor, um temor maior. Dá-nos, ó Deus, uma convicção de que a palavra do Senhor, ela é absoluta. Ela é verdade imutável. O Senhor não muda. E nessa noite, que as janelas do céu se abram cada vez mais sobre aqueles que nesta noite, em obediência, fazem a vontade do Senhor. Pois a palavra nessa noite, a promessa é para aqueles que creem e obedecem. Deus, dá-nos um coração crente. Um coração obediente, um coração que teme o Senhor e faz a sua vontade. Eu quero te agradecer nessa noite, por cada família representada aqui. E peço a Deus que essa palavra, que depois vai ser proclamada através dos meios de comunicação, que essa palavra continue tendo a mesma autoridade espiritual. Convencendo pecadores, convencendo crentes desobedientes a se voltarem para o Senhor. É o que eu lhe peço e também agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. Uma linda e abençoada semana. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai e que a presença consoladora do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. Vá em paz. Deus te abençoe.